Olá a todos os nossos irmãos no Pai, um grande abraço a todos vocês. Nós estamos retornando para gravarmos mais um vídeo, fazermos mais uma explanação sobre o tema que nós temos falado em questão, complexo e bem longo, bem difícil de a gente conseguir explanar ele todo em um vídeo, em uma live, não tem como, tá? Nós vamos então fazermos mais um vídeo em relação àquilo que nós temos tratado sobre a questão do pecado. Tá bom, abençoados? Um grande abraço a todos vocês de todas as partes do mundo e do Brasil. Meu abraço a vocês aqui do Maranhão, a todos os irmãos, irmãs, aos jovens que participam, que estão nos acompanhando no canal O Preterista. O meu nome, você que está chegando agora, é Otonelson Moraes. Eu sou aqui de Imperatriz do Maranhão, Nordeste do Maranhão, tá bom? Nordeste do Nordeste. Eu estou aqui bem no miolo. Oh, maravilha! E nós estamos discorrendo sobre um tema importantíssimo. Nós vamos dar sequência ao tema e na explanação a gente vai estar respondendo os questionamentos, as dúvidas que vêm dos irmãos ao assistirem os nossos vídeos. Você que chegou agora, o meu abraço. Continue conosco, tá bom? Seja bem-vindo. Você que chegou agora, estamos chegando perto ao número de 1000 inscritos, tá bom? Aí tem um pouco menos de 20 pessoas, 20 inscritos para nós interarmos aí. E quando nós concluirmos, interarmos os 1000 inscritos, e aí nós vamos fazer uma live especial. Tá bom? Para nós nos confraternizarmos online. Não, irmão, online não vale não, só vale na presencial. Não, e por que valia no tempo da pandemia? Agora não vale mais. Só vale quando quando os religiosos se reúnem online, vale. Agora quando os outros não se reúnem online, não vale, não é reunião. Tá não? Ou então... Então nós vamos dar um jeito aí de marcar um lugar e uma data, e a gente vai lá, todo mundo, fazer um simpósio, tá bom? Brincadeiras à parte, abençoados, é um prazer tê-los conosco, tá bom? Neste canal, nós vamos conseguir crescer muito mais, tá bom? Que tem canal aí que só fala besteira, e tem mais de 100 mil inscritos, não sei como é que é isso, mas tudo bem, vamos lá. O nosso tema de hoje é pecado e obras da carne. Vamos entender? A irmã quer entender? A irmã, não, irmã, porque se ninguém vê hoje, se ninguém vê, mas Deus vê. E é pecado do mesmo jeito, é morte espiritual. Oh, abençoado, não tem negócio de mais morte espiritual, irmã. Já passou, acabou, não tem mais morte. Morte espiritual acabou. Lá no ano 70, lá há quase 2000 anos atrás, irmã, acabou aquele negócio de morte espiritual. O que tem são obras da carne. E sim, o Pai vê todas as coisas. O Pai vê quando a irmã vai no banheiro, sentar no vaso e fazer o 2, o 1. O irmão, o Eterno vê quando a irmã está com seu marido lá no banheiro, no quarto, na sala, na cozinha, no quintal, na varanda, no sofá, debaixo da mesa. Ele está vendo, irmão Tonelson? Está bem pertinho de você lá. Ele vê tudo. Sabe? Ele vê e ouve até os seus pensamentos. Quando a senhora começa a pensar qualquer coisa na mente, ele já sabe. Então... Mas qual é a diferença? É porque não tem morte. Acabou o negócio de morte espiritual, irmão. A senhora foi enganada, minha senhora. Lhe enganaram. Pegaram a Bíblia e lhe enganaram. Olha só. Aí vem o paraibinha, com a maior boa vontade do mundo, tentando lhe ajudar. A você e a quem quiser ser ajudado. Tá bom? Vamos para mais esclarecimentos em relação ao pecado. Você quer ouvir e entender? Pois então pare aí, pare um pouquinho, ouça esse amarelinho do Maranhão, de cabelo branco, de óculos na cara, tá bom?
explanando mais um tema da Escritura: pecado e obras da carne. Vamos entender? Vamos lá. O texto base, Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 20 em diante. Marcos, o livro de Marcos, capítulo de número 7. Eu não vou falar livro histórico, porque toda a Bíblia é histórica. Todas as cartas de Paulo são história. O Atos dos Apóstolos, história. O Pentateuco, história. Os profetas, história. Os menores e os maiores. As cartas paulinas, irmão, história. Irmão, e as cartas de João, história. E o Apocalipse, história. Nós estamos conhecendo a história do que aconteceu. Nós não estamos pregando a graça. Nós não pregamos a graça, tá bom? Tem uma coisa que um indivíduo afirmou de maneira maligna, de maneira sorrateira, baixa, vil, de maneira pejorativa que você quiser. Ele disse assim, tem uns preteristas aí, esses preteristas aí, que afirmam que as 70 semanas de Daniel acabaram na cruz. Tem um preteristas aí que afirmam, esses preteristas aí que chegaram agora, disse ele. Tem uns aí que chegaram agora. E eles afirmam que as 70 semanas de Daniel acabaram na cruz. Esse tipo de malandragem, vagabundagem, esse tipo de malícia sorrateira, vagabunda, da natureza humana, eu já conheço. Quem foi, irmão? O indivíduo. Não vou falar o nome, não. O nome Farro Fuxico. Mas eu estou falando o que esse indivíduo citou. Eu me denomino, eu me caracterizo, eu proclamo, eu digo, eu vivo como um preterista. Eu não só explano sobre o preterismo. Porque se eu ganhasse dinheiro de vocês, talvez eu estaria vendendo um produto, preterismo. Mas eu não ganho dinheiro. Então eu vivo, antes de eu anunciar, explanar o preterismo, eu vivo ele. Eu vivo como preterista, de fato e de verdade. Eu não sei se você consegue ainda viver, ou já consegue viver. Eu, Otto Nelson Moraes, eu consigo viver hoje como um preterista. Tudo consumado. Tá bom? Tranquilamente. Não sei se você consegue ainda, tá? Então, nós sim, eu sou preterista, só que é uma infâmia, um infame desse dizer que eu, Otto Nelson Moraes, afirmo, digo, ensino, mostro, explano que as 70 semanas de Daniel acabaram na cruz. Não, irmão, é mentira. Tem alguém que diz, irmão Otto Nelson? Tem, mas não sou eu. Quem disser que eu digo, ensino, que as 70 semanas de Daniel acabaram na cruz, não passa de um mentiroso, malandro mentiroso, querendo me colocar dentro de balaio dos outros. É um moleque, é gente moleque, não é homem de verdade. Porque homem de verdade, até onde eu entendo, o homem de verdade, irmão, ele é verdadeiro, sincero. Ele fala a verdade. Nem que essa verdade vá trazer consequências para ele, mas se é a verdade, então você pode ter certeza que o cara é um homem de verdade. Mas tem uns vagabundos por aí, uns malandros, nesse território da graça, ganhadores de dinheiro nas costas de muita gente, vendendo a Bíblia, pegando os ensinos da Bíblia e vendendo para as pessoas, produzindo livros, apostilhas. Nos canais, seja membro não sei o que, traga sua oferta de tal, vem aqui, traga o seu dinheiro para ajudar o meu ministério. Eu estou no ministério que Jesus me deu. Quem te deu, rapaz? Quem te deu o ministério? Jesus. Mas que Jesus, irmão? O irmão Jesus, da padaria, né, que não gosta de falar aí. É o irmão Jesus da padaria lá que te deu o ministério? Ou o irmão Jesus do posto de gasolina, do supermercado? Qual Jesus? Jesus, um parente seu?
Que é isso, irmão? Ainda tem muita gente que cai nessa ladainha. Não, irmão, Jesus me deu um ministério. Que conversa é essa, meu irmão? Hoje, você que diz que é inteligente. Irmão, eu estou na graça, eu sou inteligente. Eu conheço tudo. Mas como é que você cai num pagode desse, irmão? Numa lorota dessa? Do cara lá dizendo que está na graça, que tem um ministério em graça. Que Jesus deu para ele um ministério, levantou ele como apóstolo ou ministro. Aonde, irmão, tem isso na Bíblia? Quando isso aconteceu? Isso não existe, irmão. Você percebe que a pessoa pega a Bíblia e traz a ideia da Bíblia, traz para hoje. E as pessoas se enganam, como a irmã, achando que se pecar vai morrer espiritualmente. Como é que morre se não tem morte, irmã? Tá bom? Vamos para o nosso entendimento. Deu só uma pausa aqui para dar esse puxão de orelha aí nesses cabras. Vamos para a nossa leitura. Lucas não, irmão, Marcos. Eu errei porque eu botei Lucas, mas é Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 20 em diante, diz a palavra: e continuou, porque sai do homem que o torna impuro. 21. Pois do interior do coração dos homens, aqui ó, vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, os enganos, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Ele disse: todos esses males vêm de dentro do homem e tornam o homem impuro. Não é comer coisas que tornam o homem impuro. Não é vestir roupas. E aí as pessoas pegam a voz da gente e põem palavras na boca da gente. Quando eu digo que a pessoa deve ser livre para fazer o que quiser e vestir o que quiser, não é andar na devassidão não, irmão. Vestir o que quiser, irmã, não é vestir qualquer coisa. É porque a sua mente já está nesse pensamento. É porque o seu desejo, a sua visão é essa, de devassidão. É por isso que você se submete como... Eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou usar essa palavra não. Você se submete como um escravo para homens, para eles determinarem sobre a sua vida. É porque é assim que você pensa. Você acha que uma pessoa livre vai fazer libertinagem. Liberdade não é libertinagem. Ser livre não é ser bandido, mentiroso, prostituto. Não. Isso é ser um escravo da vontade da carne. É diferente. Ser escravo de vontades da carne, ser escravo de vícios, isso é uma coisa. Isso não é ser livre. Ser livre é você determinar onde, quando e como. Isso é ser livre. Hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu faço, hoje eu não faço. Hoje é assim. Isso é liberdade. Não pensem que eu sou um libertino, que eu sou um apologeta de devassidão. Não. Isso não é liberdade. Isso é prisão. Prisão da carne. Tinha a prisão da lei de Moisés e tinha a prisão da carne, da ignorância, das paixões da carne. A nossa liberdade como preteristas é para dominar, saber e dominar tanto o que é religião como o que é natureza humana, a carne, paixões da carne. Quando Cristo, em Marcos 7, versículo 20 em diante, está discorrendo sobre a natureza humana, o que é o homem. Isso aqui é o que é o homem, que sai daqui, ó. É a sua mente, irmã, que é poluída. Eu acho que a senhora está assistindo muito aquela véia Nadir. Eu acho que é até apóstola, olha só, irmão, apóstola. O canal dela tem milhares de seguidores. Irmão, tem gente para toda coisa, todo tipo de coisa. Fazer o quê? A mente pervertida daquela senhora, irmãos, chega à beira da loucura.
E as pessoas gostam dessa aberração, porque pensam a mesma coisa. Quando a pessoa sai da instituição religiosa, os depravados religiosos já vão dizer assim, olha, saiu da igreja agora, vai virar um devasso, vai virar uma devassa. Se enganaram. Caíram com a bunda pelada no chão, aquela pissarra. Sabe o que é pissarra? Pois é, caiu pelado com a bunda no chão, rasgando na pissarra. Porque achavam e acham, esses pessoal da mente perturbada, que é lá na religião, a religião é que deve controlar o homem. Não. Aqui eu falo da liberdade. Eu não falo da libertinagem. Quando eu digo que o adultério é uma obra da carne, um pecado, mas que não tem consequência espiritual nenhuma, porque é da carne. Qual é a consequência que teria? É se o marido da mulher pegar, ou sua esposa pegar, aí dá confusão. Não é nem contra a lei do nosso país. Você sabia disso? Era uma consequência, era uma lei, era um dos artigos da lei de Moisés. Aí você é judeu, debaixo da lei de Moisés, o que é que você quer com o negócio de apedrejar os outros porque faz uma obra da carne? Você tem que cuidar da sua retaguarda. Tem que cuidar da sua vida. Tem que primeiro entender as coisas, para depois você poder viver bem. Aqui nós anunciamos a pessoa viver bem, no domínio, tanto faz da religião como da carne. Porque essa natureza humana, ela tende para as duas coisas. Religião e paixões da carne. A nossa natureza humana. Quem inventou a religião? A carne. A natureza humana. Tentando agradar o eterno para ter um relacionamento com ele. Sempre foi assim, irmão, a paixão da carne. O outro ponto é que essa natureza humana, ela tende para as paixões que Cristo citou aqui no seu texto, que diz que é o que sai. O que sai, não é o que entra. O que sai daqui do homem, da sua mente, da sua natureza pervertida, caída, baixa, que rasteja, que come pó. Ah, irmão, irmão, essa natureza está em choro, em ranger de dentes, tentando escapar de alguma maneira daquilo que foi estabelecido, mas não tem como. Ele disse, o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Dos homens aqui é o todo, macho e fêmea, os maus pensamentos. Eu não tenho culpa se a senhora tem mau pensamento, se a sua mente é depravada. Ah, e precisa de quê, irmão Tonelson? Precisa de uma máscara, um bode expiatório, para encobrir, ocultar o verdadeiro cidadão, a verdadeira pessoa. Aqui, nós estamos com a cara descoberta, como disse Shaul, com a cara descoberta, com a cara para quem quiser bater. Está aqui, mas mostrando a verdade de quem é, ou o que é a natureza humana nossa, a da senhora e a minha. Não venha com subterfúgio para cima de mim, querendo dar uma de santarrona, santinha. Eu sei que a senhora também, assim como eu, é uma serpente. E como eu já sei que essa natureza aqui é uma serpente, opa, eu faço o quê? Eu controlo. Ora, mas cada um de nós deve controlar, dominar as nossas paixões. Disse o soberano Altíssimo a Caim, antes de matar o seu irmão. Então, vamos para frente? Que atrás vem gente, vamos lá. Hebreus capítulo de número 9. Eu dediquei essa introdução a essa irmã. Vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 26.
que fala de quê, irmão Tonelson? O pecado, primeiro tópico, o pecado até a cruz e depois da cruz. O pecado até a cruz e depois da cruz. Porque tem esses dois momentos em relação ao pecado, que veio lá depois do estabelecimento da lei. O pecado ele veio até a cruz e tem o pecado depois da cruz. Vamos ver, para nós entendermos? Vamos lá. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 26, que diz: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Ele disse: mas agora, ele apareceu uma vez por toda, no fim dos tempos, na consumação dos séculos, para aniquilar o pecado mediante a queda do templo. É por essas e outras que eu fico encabulado. Como é que alguém pode aceitar que alguém ensine, diga que o pecado foi tirado apenas no ano de 70, com a queda do templo, ao ler um texto desse, claro, limpo, límpido, ofuscante como o sol do meio-dia? Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, no tempo que o escritor está falando, já tinha acontecido, faz tempo. Apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar, destruir, matar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Cristo se entregou a si mesmo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai. Ele foi o Cordeiro do Pai. Disse João, o profeta, o Cordeiro do Pai, que tira o pecado do mundo. Só que não tirou no sacrifício de si mesmo. Por quê? Porque apareceu uma meia dúzia de pereba dizendo que o pecado só foi tirado em 70 DC. Confrontando, dizendo que Shaul, Pedro é mentiroso, João é mentiroso, Cristo é mentiroso. Por quê? Porque ele está dizendo que o pecado foi aniquilado no sacrifício de si mesmo. No ano 70, Cristo sacrificou a si mesmo. Não, irmão, lá, mas o homem lá é gente boa. E daí? Eu também sou gente boa. Não, irmão, mas o homem lá, ele é sincero. Eu também sou. O homem lá, irmão, ele não mente. Homem, não faça negócio desse, não. Não diga isso não, irmão. Tem coisas que nós não podemos falar. Não diga assim, não, irmão, jamais eu menti, jamais eu mentirei, jamais eu minto. Não fala um negócio desse, não. Tá bom? Fique na sua. É bom ficar calado, às vezes, com algumas coisas. Então, olha, irmão, de duas uma. Ou o escritor aos Hebreus é um baita mentiroso, ou você entende que o cara que diz o contrário disso é mentiroso, irmão. Está mentindo. Está. É uma consequência. Não quer dizer que é. Ser é uma coisa, estar é outra. É temporal. Nós podemos falar coisas estando em uma ignorância. Eu quero acreditar, até agora, que esses indivíduos que falam isso estão em uma ignorância. Foram confundidos com alguns textos que dão a entender, parece que, mas não é. Então ele aniquilou o pecado. Irmão, o que era o pecado? Transgressões da lei. Foi. Mediante o sacrifício de si mesmo. Então o pecado ele veio até a cruz. Qual, irmão, o pecado? Transgressões da lei de Moisés. As transgressões da lei de Moisés foram tiradas, pagas, completadas, encerradas na cruz. Mediante o quê? O sacrifício de si mesmo. Disse o grande mentiroso aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Vamos para mais um mentiroso.
1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Nossos quem? Irmã. Irmãos da graça, eu queria saber por que vocês insistem em enganar as pessoas e se enganar. O pecado que foram levados foram os dos judeus. Quando Paulo fala nossos, quando Pedro fala nossos, quando João fala nossos, quando os apóstolos falam nossos, ele está falando daqueles que eram judeus. Sobre o madeiro. Levou os pecados deles sobre o madeiro. Isso é mentira de Pedro. A fim de que morrêssemos para os pecados, estavam mortos para aquilo, morrêssemos para os pecados, e vivêssemos para a justiça. Ele disse, por suas feridas, vocês foram curados. Feridas de quem? Quem foi curado de quê? Quem estava cheio de pereba, de ferida? Aqui é uma metáfora. Pelas chagas de Cristo, pela dilaceração do seu corpo, pelo aquilo que é chamado de azorrague, um chicote de couro com pontas de ferro, assim, sabe? E ele foi chicoteado, açoitado, espancado. Depois carregou uma haste, um madeiro, para no próprio madeiro ser crucificado. Esta ação era o quê? Era uma propiciação, era um pagamento, era um resgate. Ao morrer no madeiro, Cristo estava levando. Disse o mentiroso Pedro. Eu queria saber por que é que esses caras inventaram essa lorota. E o mais impressionante que eu acho na minha mente, como é que milhares de pessoas dizem sim, Senhor? Ave César, o pecado foi tirado lá no ano 70, na queda do templo. Ele levou, ele disse. Ele levou. Tá, agora entendi, irmão. Olha, por isso que é bom a gente aprender com os caras da graça. Quer dizer que os pecados, irmão, foram levados de pouquinho. É quando Pedro fala, ele levou de Pedro. Aí veio, voltou, ele levou de João. Aí voltou, ele levou de Paulo. Aí voltou, ele levou de Maria. Depois veio pegar o do Tiago. E depois foi buscando até 70. Quando chegou o ano 70, ele estava acabando de levar os últimos pecados dos últimos. Foi mesmo, não? Caramba! E tem gente que acredita, né, irmão, essas coisas. Então, de que serve, então, a Escritura? Para que a Escritura? Ou você, eu quero conclamar você que vai me ouvir. Você, e pessoalmente falando, só eu com você. Você é livre para ouvir pessoalmente, sem sair correndo para ir lá para a casa do fulano para perguntar para ele falar e você acreditar. Você tem essa capacidade pessoal de assimilar as coisas. Se você tiver, eu digo, você é livre. Agora, se você não tem, desculpe, você é um escravo ainda. Você que vai me ouvir, você acredita mesmo na Escritura? Nos textos da Escritura? Ou você acha que aqui é tudo inventado? Que é um plágio, aqui é uma mentira? Foi os homens que inventaram essa coisa aqui para enganar os outros? O que é que você acha? Você acredita na Escritura? Naquilo que ela fala sobre a obra do Pai em Cristo, perfeita, o estabelecimento do novo céu e da nova terra? Você acredita nessa completude aqui? Irmão, por quê? Não, irmão, ou acredita ou não acredita, irmão. Não tem meio termo. Não, eu sei. Não, irmão. E você, irmão Tonel, eu acredito. Sim, é a verdade. É por isso que quando você é independente, sem amarras, você é alguém indigesto.
É, irmão, é. Porque você mostra a verdade. Aí então quer dizer que Pedro disse que ele levou no madeiro, ele disse os nossos, plural, pecados. Nossos quem? De todos os judeus. Eu já falei. A morte vicária foi para substituir todos os judeus eleitos. Todos os judeus eleitos. Os outros judeus que não eram eleitos continuaram na condenação da lei, que aí sim se estabeleceu no ano 70, nas costas deles. Quando Cristo morreu no madeiro, substituiu aqueles que estavam debaixo da lei, mas que eram eleitos, porque nem todos os judeus, disse Shaul, eram filhos. Nem por ser descendência de Abraão, vocês são filhos mesmo. Não tem a ver com descendência de Abraão na carne. Era no espírito. Quem era um filho participando de carne e sangue. Quem era um eleito lá. E não, a morte de Cristo não me alcançou. Não, irmão Ortodoxo, não. Quem disse? Onde é que está na Bíblia? Que a morte de Cristo nos alcançaria aqui. Onde é que tem um texto bíblico? Onde? Eu desafio qualquer um de vocês, irmãos da graça, nos mostre um texto da Bíblia, dizendo que a morte de Cristo nos alcançaria aqui, há 2000 anos depois. Onde é que tem? Não tem. Irmão, mas a morte de Cristo, ela beneficiou os que estavam antes da cruz. Opa! Você precisa entender a Bíblia, meu compadre. Porque antes do ano 70, depois da cruz, todos estavam num negocinho chamado de morte. A morte que passou a todos os homens não foi tirada no madeiro. Não. Passou, irmão. Claro que passou. Eles só alcançaram aquela promessa que foi feita a Abraão. Lá atrás primeiro. Essa promessa de uma nova pátria, ele estava falando no sentido espiritual, não era da pátria Jerusalém. A promessa que foi feita a Abraão da nova pátria só se consumou no ano 70. Essa promessa também foi transmitida para a igreja, o corpo de Cristo. E eles que estavam antes do madeiro também faziam parte da promessa, porque a morte que passou a todos os homens só foi vencida no ano 70. Ela ainda estava retendo. Depois eu vou fazer um tema sobre esse detalhe aí, que muita gente não entende. Ah, irmão, quer dizer, e o que foi tirado no madeiro? O pecado, as transgressões da lei de Moisés, dos eleitos. Quem não era eleito dentre os judeus, permaneceram na condenação da lei. Daniel, capítulo de número 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua santa cidade. As 70 semanas, viu, seu malandro, sorrateiro, malandro sorrateiro. As 70 semanas, elas se encerraram com a destruição da cidade e do povo de Daniel. Por volta do ano 70, descer. É o que está lá no texto de Daniel. Quem diz que as 70 semanas se encerrou na cruz, irmão, está fazendo uma interpretação errada dos textos. Quem diz que as 70 semanas ainda vão se consumir, aí para que isso aconteça, o que é que eles têm que inventar? Um terceiro templo. O irmão entendeu? Por que tem essa necessidade do terceiro templo? É para se cumprir a palavra do profeta Daniel, que foi dada a ele pelo anjo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Não tem a ver com a igreja. Ah, irmão, deixa eu falar uma coisa que talvez você nunca ouviu. Respira aí, pega uma caneta, um papel, tome nota. Abre aspas. A vinda de Cristo nas nuvens não foi para a igreja. Vi nas nuvens do céu com poder e glória, o Filho do Homem vindo no seu reino, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória, não foi para a igreja, o corpo de Cristo.
E o que foi para o corpo de Cristo, irmão Tonelson? O encontro com Cristo nos ares. No mesmo lugar onde eles estavam. Foi espiritual. No abrir e fechar de olhos. Já foi, não é só abrir e fechar de olhos. Isso aqui não é abrir e fechar de olhos, já foi. Acabou. O que? Cadê? O que foi que aconteceu? Já foi, irmão. Já houve arrebatamento, ressurreição. Acabou. Cadê? Não tem, meu irmão. Não, irmão, mas não, meu irmão. A vinda nas nuvens do céu com poder e glória é uma coisa. Juízo sobre a nação de Israel, se cumprindo a profecia das 70 semanas de Daniel, a destruição do povo e da cidade santa. A vinda de Cristo para a igreja é o harpazo, o arrebatamento. Tomou para si. Tomar para si não é pegar e levar para o lugar. Não, isso aí não é tomar para si. Isso aí é um translado. Transladar. Pegar de um lugar e levar para o outro. Harpazo é tomar para si. O sentido é de posse. Ele tomou posse do seu corpo. Ele transformou aquele corpo como o seu corpo de glória. E o que foi que aconteceu? Consumou-se aquelas metáforas, consumou-se aqueles nomes, aquelas simbologias, acabou. Quando João olha e disse: novo céu e nova terra, tabernáculo do eterno está com os homens, com os quais ele viverá. Eu próprio. Não tem mais ninguém, não, eu próprio. Não, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da onde, irmão? Da tua cabeça que inventaram? Meu irmão, presta atenção. Houve manifestações de um único eterno. A manifestação física do eterno chamou-se Cristo. E a manifestação invisível do eterno era o Espírito atuando. O Espírito é o poder. O Espírito é a capacitação. O Espírito é a força. O Espírito é os dons. O Espírito é o movimento que ele estava fazendo no corpo de Cristo. Ali é o Espírito. O Espírito não é um homem, uma pessoa. Não é uma pessoa, um indivíduo. Não, era um poder capacitador. Um poder atuante que movimentava o corpo de Cristo dando dons. Isso aí é o Espírito. O Espírito é um ensino superior, elevado. Era manifestação, porque quem estava no poder no momento era Cristo, reinando o milênio. Então era o Espírito, Cristo era o Espírito. Essas duas manifestações se encerrou, sujeitas ao Pai. O Pai, tudo sobre todos, desde 70. Aí tem uns pereba inventando um monte de lorota, porque não entende a Bíblia. Não, mas o reinado de Cristo é sem fim, eterno. Abençoado. Eu já falei. Correram tudinho quando eu comecei a falar sobre a eternidade. Porque eles não entendem, pegam isso aí para se aproveitar da ignorância de vocês da graça, que se dizem da graça. Porque aquela graça lá não tem mais hoje, acabou. Aquela graça lá que a igreja viveu, favor imerecido para a salvação, não, meu irmão, aquilo acabou, se consumou, não foi para nós. No dia que você começar a entender isso aqui, aí você vai descansar. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 8. Entendeu? 1 Pedro 12, 24. Pois agora vamos para Romanos capítulo de número 7, versículo de número 8. Romanos capítulo 7, versículo de número 8. Vamos ler. Romanos 7, verso 8, ele disse: mas o pecado, aproveitando a oportunidade do mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, não é sem lei, aqui é específico, pois sem a lei o pecado está morto, disse Shaul, mentindo. Mas como é que o pecado, como é que Shaul diz que o pecado está? Está, é presente dele. Presente do indicativo, está. O pecado, ele disse, está morto. Como é que ele diz que o pecado está morto? Se os caras estão dizendo, ensinando que o pecado só acabou em 70, com a queda do templo.
Então o pecado não estava morto, Shaul mentiu. Ou Shaul não mentiu, irmão Tonelson? Não, irmão, Shaul não mentiu. Quem está mentindo são esses irmãos da graça. Pseudo da graça. Pseudos ministros da graça. São falsos ministros. Não tem mais, irmão. Ei, quando é que você vai acordar, rapaz? Eu penso que você é uma pessoa inteligente que crê, acredita naquilo que está escrito, especialmente na revelação que foi dada a Shaul. Ele disse: sem a lei o pecado está morto. Ora, sem a lei, se fosse para o futuro, ele diria, ou escreveria: sem a lei o pecado estará morto. Igreja, tá vendo? Ainda tem pecado, mas quando a lei for tirada, o pecado estará morto. Não, mas ele diz: sem a lei o pecado está. Era algo do presente de quem fala, não é de quem lê. Olha, irmão Tonelson, e por que eles nos enganariam? Eu vou só fazer só o gesto, tá bom? Não vou falar não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, só azulzinha. Tchau, 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 tchau. Irmão, seja membro do nosso canal, eu sou ministro do Evangelho. Venha para a minha igreja, irmão. Aqui, no tal lugar e tal lugar. Venha nos reunir aqui, é bom. Amizade, aqui a confraternização, é bom demais, dos filhos do Eterno. É bom, irmão, é bom. Mas aqui, irmão, tem a luz. Tem a água aqui, sabe? Aqui é de graça a água. Lá você tem que pagar a água, o ventilador. Porque é o que se faz, irmão. Ora, se você vier morar aqui na minha casa e você passar um mês aqui sem fazer nada, eu lasco o pé na sua bunda e mando embora. Vai embora pra lá, malandro. Nem que trabalhar, meu irmão. Nem que seja lavando as vasilhas, arrumando, limpando a casa, varrendo o chão, para pagar a comida que come. Porque não tem nada de graça, irmão. Não existe nada de graça nesse sentido aí, de a pessoa lhe dar, oferecer algo. Olha só, irmão Tonelson, e o que o senhor está de graça aí fazendo o quê? Pois é. Mas ô homem burro, sou eu, não sou, irmão? Rapaz, mas que jumento burro é igual irmão Tonelson, rapaz. Podendo estar ganhando dinheiro. Mas como é que esse cara é burro desse jeito? Olha o tanto de inscritos já no canal dele. Já dava de ganhar uma grana fácil. Fácil. Ah, irmão. Irmão Tonelson, por que você não cobra então? Não ganha dinheiro? É porque eu decidi falar a verdade. Porque existe uma coisa chamada de justiça, que eu amo. Irmão, eu amo a justiça, coisa justa. Pensa num cara que fica ruim com injustiça. Não sei, acho que foi o Eterno que colocou isso no meu coração. A justiça, ser justo, ser íntegro, ser reto. Eu decidi ser justo. Eu poderia ser um bandido. Oportunidade não falta para me ser um bandido. Ganhar dinheiro fácil. Mas eu escolhi ser justo, o caminho mais difícil, o caminho das pedras. Eu escolhi o caminho das pedras. Irmão Tonelson, E agora, vamos continuar, irmão. É uma coisa que nos traz um prazer inaudito. Como a irmã disse: irmão Tonelson, eu tenho 70 anos de idade. Eu acompanho esse canal, sou agradecida ao Eterno por sua vida. Ele continue te abençoando e tal. Tenho idade para ser a sua mãe. Oh, glória! E eu me alegrei com ela. Pense, irmão, numa coisa boa, é isso aí. Uma realização de verdade. Você vê o semblante desses caras da graça, é tudo decaído, velho. Uma coisa velha, nojenta. Cara velho com um sorriso amarelo, velho, no rosto, irmão. A falsidade mais imunda das coisas. Ganhando dinheiro nas costas das pessoas inocentes. Se dizendo ministros da graça. Vagabundo vendendo apostila, irmão. Irmão, é o que? Estelionatário. É lobo. O único canal que eu vou louvar aqui, 2. O primeiro, do irmão Messias Souza.
Parabéns, irmão Messias. O segundo canal, irmão Júlio Chaves. Irmão Júlio Chaves, ele tem muitas, ainda muito rudimento e tal. Tem coisa boa, mas tem muito rudimento. Mas uma coisa que é muito legal no Júlio Chaves, ele não cobra nada de ninguém. Eu me arrependi de ter botado aqui uma vez. Coloquei umas vezes aqui o Pix que um irmão pediu. Não boto mais de jeito nenhum. Põe não. Porque às vezes a gente, na boa vontade, a gente erra. Mas eu não vou errar de novo, a mesma coisa. Entendeu, abençoado? Então é isso, irmão. Nós precisamos entender essas questões. O pecado, disse Shaul, sem lei, está morto. Está morto. Significa dizer o quê? Que não tinha mais lei. Irmão. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Presta atenção nessa leitura. Ele disse, portanto, agora, irmã, no tempo de Paulo, já não há condenação para os que estão em Cristo e ao Rúshua. Não tinha condenação, mano. No tempo dele, imagine depois da parousia. Irmã, imagina aí. No tempo de Shaul, ele disse, não tem mais condenação para nós. Para quem está em Cristo, não tem. Está tudo só o filé. E depois, então, irmão, da parousia, como é que seria? Não tinha mais para quem está em Cristo e ao Rúshua. Porque por meio de Cristo e ao Rúshua, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Qual era, irmão? A lei de Moisés. Paulo foi liberto como? Mediante a morte de Cristo no madeiro. Ele disse, ele levou os nossos pecados. Ele era um judeu eleito. Por isso que ele foi alcançado pelo sangue de Cristo. Nem todos os judeus foram alcançados pelo sangue de Cristo. Porque nem todos os judeus eram um eleito, abençoado. A lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Yahweh fez, enviando o seu filho, seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, como oferta pela lei. É isso, irmão Telhão. Se não for, é mentira dele, irmão. Um bando de mentiroso. E assim condenou o pecado na carne. Condenou ou condenaria? Na carne, o pecado foi condenado na carne ou na queda do tempo? O que é que a Bíblia está dizendo? E por que você acredita nesses caras? Você que diz que é da graça. Você não sabe ler, não sabe ler as frases, as palavras? Está dizendo que condenou, meu irmão. Isso aqui é antes da parousia e muito antes. Condenou o pecado na carne. Assim, condenou o pecado na carne. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Nós quem? Shaul e os eleitos dentre o povo judeu. E nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles estavam livres da lei, porque a lei tinha sido aniquilada no madeiro, disse o escritor aos Hebreus. Pedro disse que ele levou no madeiro, no seu corpo, os pecados no madeiro. Ele está dizendo que as justas exigências da lei foram plenamente satisfeitas. Plenamente. O que é algo pleno, irmão da graça. Não, irmão, é porque tirou um cadinho lá, começou lá. Não, começou nada lá não, meu irmão. Lá acabou. Acabou a lei e foi estabelecida a graça, plenamente também. Foi abundante. Ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde foi que abundou o pecado? Onde tinha a lei condenando. O pecado chegou e superabundou. Foi satisfeitas as exigências da lei. Tinha que morrer. E aqueles que não eram eleitos, irmão Tonelson, não houve satisfação da lei para eles. Continuaram na condenação. O que aconteceu quando? Lá em 70. Se cumprindo as 70 semanas de Daniel. Aquele lá, os vasos de quê? O vaso de ira.
preparados para a ira. O Eterno estava assim, ó, tá chegando a hora que eu vou arrebentar tudo aí. Para mostrar o que, irmão Tonelson? O seu poder. E para mostrar a sua misericórdia, vasos de honra, que ele enviou seu filho para substituí-los. Ô glória, esta é a mais pura verdade desta palavra. Aí chegou o questionamento de um perebinha desse da graça. Ele disse, por que a morte de Cristo beneficiou os antes da cruz e depois da cruz até 70? É a minha pergunta. Não, essa aqui é a minha pergunta. Por que a morte de Cristo beneficiou os antes da cruz e os depois da cruz até 70? Por que eu coloquei essa pergunta? Porque um carinha da graça disse assim, olha, irmão, esse negócio de suposição, eu acho, a teologia, eu entendo assim, isso é um problema grave, meu irmão. Ele disse assim, se a morte de Cristo no madeiro beneficiou aqueles que morreram antes de Cristo, Abraão, Isaac, Jacó, aqueles eleitos lá, os heróis da fé, se a morte de Cristo beneficiou eles, ele disse também, ela nos beneficiou aqui. Olha, irmão, isso aqui, irmão, é uma palavra sorrateira, de manipulação. Só cai quem não conhece. Ora, meu amigo, por quê? A morte de Cristo beneficiou os antes da cruz e depois depois da cruz, só até 70. Porque houve uma questão. Eu vou responder, qual é, irmão, a resposta? Porque os de antes da cruz e depois da cruz até 70 estavam todos debaixo da morte que passou a todos os homens. Nós, presta atenção, ei, irmão da graça, nós nunca estivemos debaixo da morte que passou a todos os homens. Nós nunca estivemos em condenação. Quem estava em condenação, esperando as justas exigências que a lei exigia, sangue, sacrifício, sangue, é isso que a lei exigia. Quem estava isso eram aqueles eleitos que estavam debaixo da lei. O sangue de Cristo purificou os pecados deles. Eles foram libertos. Eles ressuscitaram com Cristo. Eles alcançaram essa bênção do Eterno. E a morte continuou. A morte que passou a todos os homens continuou até o ano 70. É por isso que a morte de Cristo no madeiro beneficiou eles também até 70. Os de antes, os de durante e até 70. Depois de 70, depois da parousia, depois da consumação de todas as coisas, depois da restauração de todas as coisas, não havia mais morte, nem nada. Era o que, irmão Tonelson? É a mentira que a Bíblia diz, que é o novo céu e nova terra, plenitude de todas as coisas. Eles não querem dizer esse nome. Tem um pereba que diz, porque tem uns eternistas aí. Eu quero saber se você não está vivendo o estado eterno. Nem que você não queira. Você pode rolar, você pode gritar, espernear para quem você quiser. Todos nós estamos vivendo no estado eterno, na plenitude de todas as coisas. Não tem negócio de graça, nova aliança não, irmão. Nem, irmão, pode falar o que quiser. Pode rolar, pode mostrar textos e textos e textos. Acabou, meu irmão. No ano 70, na parousia, foi estabelecido o estado eterno. O eterno, o Pai, passou a ser tudo e todos novamente. Acabou, manifestações, acabou. É o Pai. É nós e o Pai, é o Pai e nós. Oh, glória! 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 26, um texto que eles odeiam, e é o que eu mais gosto de ler. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 24 ao 26, segura essa. Segura! 24, 1 Coríntios 15, verso 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai. Depois
de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine eternamente sem fim. Não, que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte foi o último inimigo a ser destruído. E aí o que foi que aconteceu, irmão Nelson? Ele entregou o reino ao Pai. Versículo de número 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então, 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai. Eu vi esses caras, esses malandros, esses lobos da graça, da pseudo-graça, manipulando os textos para dizer que não, aqui Cristo permaneceu, ele só voltou para o estado original dele, ele está lá sentado no colo do Pai, não tem como, não, meu irmão, acabou, ele entregou o reino ao Pai e se sujeitou a ele, ponto. Essa é a verdade da Escritura, não tem como vocês falar outra coisa, meu irmão. De 70 para frente é estado eterno, é plenitude de todas as coisas, não é graça, não é nova aliança não, meu irmão. Pode tirar o cavalinho da chuva. E você, o que é que você faz aí, meu irmão? Você que se diz inteligente, diz que está livre, se libertou do sistema religioso, saiu das gaiolas do sistema religioso, saiu das prisões do sistema religioso, aí caiu em outra prisão aí, aprisionado pela ganância de homens manipuladores. Ganância, não. Irmão, você vai ver, você que não acredita nisso que eu estou falando, você vai ver daqui uns tempos, como é que vai estar esses caras aí. Anote. E depois você, para nós encerrarmos definitivamente Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4, irmã. Apocalipse 21, 4. É só ler a Bíblia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. E que morte que a senhora está dizendo que a pessoa, quando peca, vai para a morte? Não haverá mais morte. Não, irmão, não. Nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem, o antigo Aion, já passou. Já passou aquele período de morte. Aquele período de dor, de tristeza. A natureza estava em dores de parto, disse Shaul. E não somente ela, mas nós também. Os filhos estavam na condição de morte. Irmão, foi lá na lei. Não, meu irmão, te enganaram. Esses caras estão te enganando. A morte que passou a todos os homens foi lá no Éden. O irmão não leu os textos, não? Lá no Éden foi que entrou a morte. Romanos 5, a partir do 12, é só ler. A morte passou a todos os homens antes de a lei existir. Irmão. Então, o último inimigo foi destruído, foi a morte. Irmão, quer dizer que quando a lei foi estabelecida lá no Sinai, já havia morte? Não me faça falar coisas aqui não, meu irmão. Mas é claro, meu irmão. Lá no Sinai, a morte, que passou a todos os homens. O Aion já estava velho, meu irmão. A serpente já rastejava, comia pó, já tinha produzido espinhos e abrolhos. A terra estava na condição de maldição. Esse velho Aion, que veio do Éden até 70, em 70, esse velho Aion, aquela velha ordem, aquele velho céu e velha terra, não tem nada a ver com a lei de Moisés, isso aqui não, meu irmão. Isso aqui é o estabelecimento do novo Aion, do novo céu e da nova terra. É a restauração de todas as coisas. Esse, irmão Nelson,
Ah, porque não havia mais morte. Então, essa é a verdade abençoada dessa palavra. Se você quiser entender, quiser aprender a verdade da Escritura, estou falando da verdade, não é o que você quer não. Porque o que você quer é uma coisa, a verdade talvez seja outra diferente. Aqui é assim, aqui é a verdade. Bate aqui, bate aí. Tá? Mas é a verdade da Escritura. Se você quiser entender a verdade da Escritura, se inscreva no canal. Daqui uns dias nós estaremos fazendo live ao vivo. Aí você pode entrar ao vivo. Mas para você entrar ao vivo, você tem que se inscrever no canal primeiro. É o único canal que você se inscreve de graça. De verdade. Os outros, não, a inscrição é de graça. Mas lá depois tem o quê? Seja membro. Compre a apostila, compre o livro, a oferta. Você quer um conteúdo bom? Membro Alfa, membro Mega, membro Pro. Você quer uma coisa mais boa, irmão? Bom, mande minha oferta aí por mês. Mande sua semente por mês. Aqui não tem isso não. Essa cachorrada. Essa venda de produtos da Bíblia. Estão vendendo isso aqui, é uma venda. Os irmãos da graça estão vendendo isso aqui, ó. Estão pegando e vendendo. Isso aqui é a lavoura deles. É a empresa deles. É o produto deles que eles estão vendendo. Ganhando dinheiro e vendendo isso aqui, ó. E você comprando, achando, sorrindo ainda. Uhul, mas que bom, irmão, eu dar o meu dinheiro pro irmão da graça. Não tô dando mais pro lobo devorador da igreja Assembleia de Deus. Sai, Satanás. Agora aqui, o irmão da graça, olha, eu tô nem sentindo. Nem pesa no meu bolso. Ô, glória, que maravilha, hein? Que liberdade você está, hein? Que liberdade maravilhosa essa sua. Pois é, essa aí eu não quero. Eu quero essa que eu estou vivendo. Um grande abraço a todos vocês do canal. Você que vai ouvir este vídeo, não se escandalize. É daqui para cima. É, irmão, olha, isso aqui foi um dos vídeos mais leves que eu já fiz. Light. Mas é coisa, aqui é pesado, irmão. Aqui eu estou falando. Aqui o negócio é pesado. Aqui é carne assada. O churrasco corta na alta. Um grande abraço a todos vocês. Espero que você suporte a verdade da Escritura e continue no canal nos apoiando, caminhando conosco dentro desse entendimento. Até o próximo vídeo, abençoados.